Vá bem no Enem. Oferecimento Sistema SEV de Ensino. E aí, galera, tudo bem? Mais um programa Vá Bem no Enem. Parceria da Cidade Verde com o Sistema SEV de Ensino. Tudo bem com você? Beleza? Olha, hoje tem Química, hoje tem Biologia e hoje tem a redação. Para tirar 1000 não é fácil não, mas você vai conseguir aqui com as nossas dicas. Beleza, pessoal? Bom, alguns lembretes para você. Você pode nos acompanhar e pode assistir os outros programas acessando o CV Play ou lá na página da Cidade Verde, cidadeverde.com/Vá Bem no Enem. E agradeço a você também que está nos ouvindo. Estamos sendo aí também transmitidos pela Rádio Cidade Verde 105.3. Beleza, pessoal? Novidade da semana qual foi? Você está acessando os locais de prova, tá? Quero dar umas dicas para você primeiro. Olha, o INEP disponibilizou um aplicativo para você. Se você, usando Android ou usando lá o sistema iOS, você busca lá no seu local de baixar os seus aplicativos e procure o aplicativo do INEP para o Enem. É legal tê-lo, tá? Além de você ter acesso a informações, eles ficam atualizando com mensagens, você já pode aproveitar e ver o seu local de prova. É muito importante que você acesse o seu local de prova o quanto antes. Para isso, algumas dicas, tá? Você vai precisar do seu e-mail, obviamente. Primeiro vão te pedir o CPF, beleza, pessoal? Com o CPF, você vai lá ter a confirmação do seu e-mail e da sua senha. Aí você pensou, eita, eu fiz a senha lá em maio, professor. Lembro nada. Calma, calma, calma. O próprio aplicativo vai te dar o passo a passo de como você faz para recuperar a sua senha. Feito isso, você vai entrar com a sua senha, beleza? Vai ver lá o seu local de prova. Eu acho muito importante que você, mesmo sabendo que ficou num local de prova como a Universidade Federal do Piauí, ou a Universidade Estadual do Piauí, ou o Instituto Federal, mesmo esses locais normalmente são locais onde tem um grande público fazendo a prova do Enem, mesmo assim, vá lá direitinho, vá conhecer, veja qual é a sala. Até porque esses locais bem maiores, pessoal, tem muitas salas, muitos blocos. Por exemplo, você ficar na UFP, né? Você tem vários setores. Você tem o CCHL, você tem o CCN, você tem o setor de tecnologias, tá? Tem o CCS, então é muito lugar para você visitar. É bom você ir logo, já ver qual é a sala, já vai vendo, calcula o tempo da sua casa até chegar lá, porque tá chegando a hora, né? Dias 3 e 10 de novembro, a prova, lembre-se, tem que chegar até às 13 horas, tem que estar dentro do local de prova até às 13 horas, tá? E aí não pode estar vacilo de forma alguma, que você vai encontrar em alguns lugares trânsito, o deslocamento não vai ser fácil, então não vamos dar sopa para o azar. Só lembrando, tá? Além do local de prova, você tem que observar uma coisa, tá bem claro lá, reforçando qual tipo de documentação oficial vale para a prova. Gente, tem gente que ainda pede prova de vestibular e de concurso porque não tem a documentação exigida, tá? Lembre-se, identidade, RG, com foto original, não vale cópia. Eu tenho uma cópia registrada no cartório. Não vale, tá? Ou o documento oficial com foto como RG, ou você tem também a carteira de motorista, que é um documento que também tem foto, ou um passaporte. Não de levar só o CPF ou levar a carteira de estudante, isso aí não resolve. Eu vou dizer uma coisa, parece estranho, tá? Mas evite ser assaltado perto da prova do Enem. Sabe por quê? Eles não aceitam o BO. Mesmo que você registre que perdeu os documentos no assalto e levar lá o BO, não vai ser válido. Então, literalmente, vamos evitar também essa possibilidade. Visto o local de prova, separar a documentação, imprimam, procurem imprimir o cartão lá de inscrição de vocês. Que vem os dados, o nome do seu nome direitinho, confere se os dados estão ok, se o CPF bate, se o RG tá tudo beleza, vê lá o local de prova, tá? É bom levar impresso, tá? Claro que eles vão aceitar o aplicativo, mas é bom levar impresso para evitar qualquer problema de última hora. E lembre-se, caneta preta, o tubo tem que ser transparente. Existem vários formatos, várias marcas da caneta preta. Ela tem que ser, eu não vou dizer o nome da marca, mas uma das mais conhecidas, você sabe muito bem, aquela tem que ter o tubo transparente. Porque tem umas que tem um tubo meio amarelado. É transparente por fora, mas a parte em volta, né, da tinta preta está meio amarelada. É um modelo que tem aí. Não serve. Tem que ser totalmente transparente. Beleza? E leve 2, 3, 4, porque na hora lá, ninguém sabe o que pode acontecer. Beleza? Chegando a hora, 3 e 10 de novembro,
Até às 13 horas você entra no local de prova, não vacile. E para fechar essa parte inicial e começarmos nossas aulas e dicas que você já vem acompanhando aí nos últimos 2 domingos, e aliás você pode ter acesso e assistir novamente, né? Lá pelo CV Play, tá tudo gravadinho lá para você, várias dicas importantes que professores passaram para vocês, como também teremos hoje. Eu quero mais uma vez chamar a atenção, alguns locais de prova todo ano tem sempre problema de trânsito. Por exemplo, as universidades da gente, né? O acesso à Universidade Estadual, o acesso à Universidade Federal e ao próprio Instituto Federal de Educação, ali, seja do centro ou ali da parte sul, normalmente o acesso a eles tem muito carro, muito trânsito no dia da prova. Então, procurar chegar antes, com tranquilidade, evitar aqueles atropelos. Ainda mais na Federal e na Estadual, que você tem a divisão por setores. Na Federal, muitas vezes, você entra na Universidade Federal e você tem muito trânsito na entrada. Logo no começo, você tem que ir procurando qual setor que você vai. Por isso, eu sugiro a você que antes, alguns dias antes, visite o seu local de prova para evitar qualquer tipo de dificuldade. Beleza? Beleza? Vá bem no Enem. Sistema SEV Cidade Verde, ó. Vamos ao nosso primeiro convidado aqui hoje, professor Arjomar de Química. E eu gostaria que você, Arjomar, dissesse para mim, professor Arjomar, a Química no Enem. Quais são as suas considerações iniciais, o que ocorreu aí nos últimos anos de prova e qual a sua expectativa para a prova do dia 10 de novembro, prova de Ciências da Natureza e Matemática? E aí, pessoal? Seguinte, a Química nos últimos anos é uma Química muito conteudista. Se você analisar as questões abordadas aí de 2016 para cá, são questões muito meio conteudistas, aquelas questões diretas. O ano passado tínhamos questões bem simples, via lá, o íon cloreto, a reação é catalisada pelo íon cloreto, queria a função desse íon cloreto, que é o catalisador, ou seja, diminui a energia de ativação. Então, é uma prova muito bem dividida na parte orgânica, na parte de físico-química. A química geral, aquela química mais teórica, separação de misturas, atomística, ela está um pouco mais tímida nos últimos anos. Então, vai com calma, com cuidado. Essa prova de química, ela tem pouco cálculo, beleza? Mas a parte orgânica ainda é um pouco pesada. Tudo bem, pessoal? Bom, essas considerações iniciais, já tem aula de química para você, tá bom? E você vai dar mais dicas também. Ó, você pode participar, pode interagir com a gente aí através das redes sociais, tá? Tanto ali no Instagram do Sistema SEV, como também participando aí pelas redes sociais que envolve a Cidade Verde. Tudo bem? Temos aí o CV Play, temos aí a página da Cidade Verde na internet, cidadeverde.com, programa /Vá Bem no Enem. Beleza, pessoal? Bom, além de química, teremos hoje redação. Prepare-se aí para ouvir dicas preciosíssimas, informações muito importantes sobre redação. Uma prova que realmente ajuda muito a definir a sua nota, a melhorar o seu desempenho no Enem. E também biologia, beleza, pessoal? Bom, falando em prova, já estamos só reforçando, dias 3 e 10 de novembro, locais de prova já estão acessíveis para você, você já sabe onde é que vai fazer a prova direitinho, consulte e baixe o aplicativo. Ó, uma dica para você. Mais ou menos em dezembro, o INEP não divulgou ainda as datas oficiais, mas normalmente, ali pela terceira semana de dezembro, pelo aplicativo você vai acompanhar, há previsão de que se divulguem as notas objetivas, tá? A redação demora um pouquinho mais. Com as notas objetivas, obviamente, você já vai observar algumas coisas muito importantes sobre o seu desempenho. Na segunda semana de janeiro, está previsto sair o resultado das notas de redação. E na terceira semana de janeiro, a terceira segunda-feira do mês de janeiro, temos a previsão de iniciar o SISU 2020, tá? Que é onde você vai utilizar a sua nota, o seu desempenho em si, para conquistar aí a vaga da universidade que você deseja, o curso que você deseja em si. Então fica ligado, que depois que acaba o Enem, te dá aquela relaxada, fica meio assim, por isso que é importante baixar o aplicativo, porque o aplicativo vai te estar toda hora te dando alguma informação, vai te dar uma alerta, ou por SMS, ou algum aviso de alguma forma, pelo seu e-mail também, que você pode também cadastrar lá no INEP, e assim você fica sempre antenado com as informações. Beleza? Mas agora é hora de aula. Quero convidar agora o professor Arjomar, que vai falar aqui de uma área da química que costuma dar dor de cabeça para o aluno. Mas para o nosso aluno que está assistindo aqui, vai ter dica assim, ó, show de bola, que é a área da físico-química, tá? E ele vai falar para vocês, vai dar uma aula para vocês aqui e vai resolver questão do próprio Enem, obviamente você vê como é que o assunto é abordado, beleza? Agora é hora da química. Professor Arjomar, é com você. E aí, pessoal, professor Arjomar de Química, hoje vamos abordar
um dos temas mais interessantes no Enem. Seguinte, nos últimos anos, o Enem muito pesado na parte de físico-química. Professor, muito cálculo? Nem tanto, mas umas questões teóricas que você tem que tomar muito cuidado. Professor, quais são os principais temas do Enem? Ó, gente, sempre a físico-química orgânica. Dentro da físico-química, sempre cadeira cativa. Você tem pilhas, você tem radioatividade. Em radioatividade, muito cuidado com a parte de meia-vida, ok? Sempre aquela parte. Ó, o Césio 137 tem a meia-vida de 30 anos. Então, a cada 30 anos, a quantidade do Césio vai diminuindo pela metade. Professor, só isso? Não. A questão da fissão, a questão da fusão nuclear. Cuidado, bomba atômica, usina nuclear, beleza? Lixo atômico, tudo fissão nuclear. Já dentro do equilíbrio químico, que é o tema de hoje, nós temos principalmente deslocamento de equilíbrio, ok? Nós temos equilíbrio iônico, toda aquela parte de pH, pOH. Professor, mas eu não gosto muito de logaritmo, calma. Lá o Enem, quando vem qualquer questão que tem que aplicar logaritmo na química, que é logaritmo base 10, uma coisa mais simples, tudo bem? E, por último, aquela parte de hidrossalina. O que acontece muito no Enem? Ele traz uma questão de deslocamento envolvendo hidrossalina. Hidrossalina, sim, eu vou adicionar um sal em água e vou analisar se a solução resultante vai gerar um meio ácido, básico ou neutro, ok? Então, eu posso associar hidrossalina com pH, eu posso associar hidrossalina com deslocamento de equilíbrio químico, ok? Então, vamos iniciar aqui com a parte do deslocamento de equilíbrio. Gente, o deslocamento de equilíbrio químico, ele segue o princípio de Le Chatelier. De acordo com ele, quando um fator externo altera o estado de equilíbrio, ocorre um deslocamento, no sentido de anular essa alteração. Professor, eu nunca entendi tão bem esse conceito. É simples, vamos pensar. Eu tenho uma reação que está em equilíbrio. O que é o equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Existem algumas condições para que a reação entre em equilíbrio. Por exemplo, a velocidade direta é igual à inversa, o sistema ser fechado, ok? Então, quando a reação está em equilíbrio, 3 fatores podem alterar esse equilíbrio. Temperatura, pressão e concentração. Professor, mas o catalisador não altera o equilíbrio? Opa, calma. Veja, 5 fatores alteram a velocidade de uma reação. Temperatura, pressão, concentração, superfície de contato e catalisador. Só que desses 5 fatores, apenas 3 podem alterar o equilíbrio químico, que é a temperatura, pressão e concentração. Então, muito cuidado para você diferenciar o que é fator que altera a velocidade e o fator que altera o equilíbrio químico, ok? Por exemplo, as queimadas aqui no nosso país, que ocorreram na época seca. Ah, professor, veio a ventania, aí o fogo se alastrou. Então, é o quê? Superfície de contato, que aumentou a velocidade dessa reação? Não, cuidado. Para ter fogo, queima, tem que ter oxigênio. Então, quando vem um vento que tem o fogo, esse alastra, então o fator que está aumentando a velocidade aí é a concentração, é a quantidade de oxigênio. Tudo bem? Então, em relação ao equilíbrio químico, nós temos 3 fatores que vão deslocar esse equilíbrio. Por exemplo, você aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura, então vai alterar o equilíbrio. A reação sozinha vai encontrar uma maneira de retornar ao equilíbrio. É o que nós chamamos de deslocamento, vai favorecer ou o sentido direto, que nós chamamos de produto, ou o sentido inverso, que é o reagente. Então, analisando aqui, veja, temperatura. Guardem essa informação. Toda vez que eu aumentar a temperatura, a reação se desloca no sentido endo. Vão lembrar que o termo endotérmico significa que absorve calor. Veja, absorveu, está ganhando. Então, se aumenta a temperatura, a reação se desloca no sentido positivo do calor, que nós chamamos de entalpia. Então, você tem que analisar a reação. Quando vem lá, por exemplo, 2SO2 mais O2 em equilíbrio com 2SO3, na reação vai vir um ΔH, caso o autor queira abordar a temperatura. Veja que o ΔH aqui é negativo. Então, se eu tenho um ΔH menos 198, qual a leitura, professor? Simples. Menos significa que libera calor. Então, a reação do sentido direto tem um ΔH negativo, então é exotérmico. Se o ΔH for positivo, é endo. Então, toda vez que você aumenta a temperatura, favorece o lado endo. Se você diminuir a temperatura, favorece o lado exo. Aí é só observação. Você vai analisar o ΔH e, com isso, veja, o ΔH que é exposto na questão significa o sentido direto da reação. Então, se o ΔH é negativo, a reação do sentido direto é exo. Então, para a reação
ser favorecida pelo aumento da temperatura, não vai ser no sentido direto. Porque se aumentar a temperatura, o deslocamento tem que ser no sentido endo. Então, não esqueça essa dica. Aumentou, vai para o lado positivo. Diminuiu, vai para o lado negativo. Então, se uma reação exotérmica, ao aumentar a temperatura, vai favorecer o reagente, o sentido inverso. Ao diminuir a temperatura, vai favorecer o produto, o sentido direto. Tudo bem? O segundo fator que altera o deslocamento é a pressão. Gente, eu fico brincando com o aluno em sala, ó, vamos ficar brincando com a mão lá na hora do vestibular. O aluno vai olhar para você e vai dizer assim, ó, esse cara tá louco com essa mão subindo e descendo. Deixa ele pensar isso, ó. Então, se você aumenta a pressão, diminui o espaço ocupado, diminui o volume. Então, toda vez que você aumenta a pressão, diminui o volume. Se você diminuir a pressão, aumenta o volume. Lá na física, chamamos de trabalho de compressão e expansão, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu aumentar a pressão, toda vez que você aumenta a pressão, o deslocamento da reação vai no sentido de menor volume. Toda vez que você diminuir a pressão, a reação se desloca no sentido de maior volume. Então, vamos repetir. Aumentou a pressão, vai para o lado de menor volume. Diminuiu a pressão, para o lado de maior volume. Então, beleza, professor, entendi. Mas que volume é esse? Gente, é volume gasoso. Cada mol ocupa um espaço. Cada mol de gás ocupa um volume. Então, ao analisar a reação, cuidado com a parte estequiométrica, os coeficientes. Por exemplo, essa reação aqui, 2NO2 gasoso mais CH4, que é o gás metano gasoso, formando CO2 gasoso, 2H2O, gente, água líquida, muito cuidado, tem uma água líquida, mais N2 gasoso. Então, analisando passo a passo, o que eu tenho antes no reagente? Veja, 2NO2 e 1CH4, eu tenho 3 gases, 3 mols gasosos. Após a seta, observe, 1 CO2 e 1 N2. Professor, e a água? Cuidado, a água é líquida. Então, se você contar o número de gases no reagente, você vai analisar se são 3 mols gasosos. Ou seja, eu tenho 3 volumes. No produto, eu tenho 2 mols gasosos. Eu tenho 2 volumes. Então, se eu aumento a pressão, a reação se desloca no sentido de menor volume. Então, ao aumentar a pressão, vem para a direita. Professor, direita e esquerda? Simples, lá, ó, direita e esquerda, você tem só a provazinha na frente, não vai perder tempo não. Direita, produto, sentido direto. Esquerda, reagente, sentido inverso. Então, ao aumentar a pressão, vai favorecer o lado de menor volume. Então, a reação vem para a direita. Toda vez que a reação se desloca para a direita, eu estou aumentando a quantidade de produto e diminuindo a quantidade de reagente. Ao diminuir a pressão, vai para o lado de maior volume. A reação vem para a esquerda. Vou favorecer o reagente, tudo bem? O terceiro fator que provoca o deslocamento do equilíbrio é concentração. Então, já vimos temperatura, pressão e agora o terceiro fator, concentração. Queridos, veja, cuidado com concentração. Todas as provas do Enem, na qual foi cobrado deslocamento de equilíbrio químico, sempre veio relacionado à concentração. Então, dos 3 fatores que deslocam o equilíbrio, temperatura, pressão e concentração, até hoje a concentração aqui em termos de Enem é o mais importante. Então, vamos com calma. Veja, concentração, eu vou alterar a quantidade das substâncias que participam da reação. Vou lembrar que os materiais de partida, tudo que vem antes, nós temos os reagentes e depois o produto. Então, a maioria das questões, mais ou menos, provoca assim, ó, a pergunta. Após a adição de ácido, de base, qual fator provoca o deslocamento para a direita, para a esquerda? Então, muito cuidado quando vem assim. Letra A, adição de um catalisador. Então, nas observações, não esqueça, o catalisador, ele acelera a reação, aumenta a velocidade direta e inversa. A reação continua em equilíbrio. O catalisador apenas faz o equilíbrio ser atingido mais rápido. Ele não desloca a reação. Então, muito cuidado com o catalisador. Então, vamos para a concentração. Veja, ao adicionar qualquer substância no meio reacional, aquela substância que está presente, se você adiciona um participante, o que vai acontecer? A reação se desloca no sentido oposto. Então, é simples. Adicionou, vai para o lado oposto. Se você retira a substância, a reação vem para o mesmo lado. Então, muito fácil você entender. Se eu adicionar o reagente, vou favorecer o produto. Se eu adicionar o produto, a reação se desloca no sentido do reagente. Professor, mas por que ao retirar uma substância, a reação vem para o mesmo lado?
É muito simples. Se você retira produto, a reação vem para o mesmo lado para repor o que foi retirado. Tudo bem? Então, deixando bem claro, ao adicionar uma substância participante da reação, o deslocamento sentido oposto. Ao retirar uma substância, vem para o mesmo lado. Fique atento às principais observações. Se eu adicionar um sólido ou retirar um sólido, não altera o equilíbrio. Tudo bem, gente? Muito, muito cuidado. Se você adiciona catalisador, também não deslocam o equilíbrio. E o item mais importante é esse. H+ representa a acidez, OH- representa a basicidade. Ok? Então, se uma reação aparecer o íon H+, ou H3 ou mais, cuidado. Por exemplo, eu vou adicionar ácido. Se eu adicionar um ácido, eu estou adicionando H+. Adicionou H+, vem no sentido oposto. Agora, se eu adicionar a base, eu estou adicionando OH-. Ao adicionar o OH-, um retira o outro. Ácido neutraliza a base. O que é neutralizar? É consumir. Vai retirar ele do meio. Então, se eu adicionar uma base numa reação que tem um H+, a base vai retirar o H+. Então, o deslocamento vai no sentido do qual o H+ está presente. Então, se você analisar uma reação como essa, muito, muito cuidado. Às vezes vem trazendo tonalidade diferente. No reagente é amarelo, no produto é alaranjado. Então, se eu adicionar reagente, vem para o lado do produto. Se adicionar produto, vai para o reagente. Tudo bem? Então, muito, muito cuidado com deslocamento de equilíbrio no Enem. Nós temos 3 fatores: temperatura, pressão e concentração. Se aumentar a temperatura, deslocamento no sentido endo, se diminuir, sentido exo. Aí você analisa com calma qual o sentido é endo e qual o sentido é exo. Pressão, se aumentar a pressão, menor volume, diminuir pressão, maior volume. Então, observe qual lado tem mais ou menos gases, tudo bem? E concentração, se adiciona lado oposto, se retira mesmo lado. Ok? Queridos, veja, vamos analisar com calma aqui o equilíbrio do nosso sangue. Então, muito, muito cuidado mesmo em relação ao deslocamento do equilíbrio do sangue. O CO2 com a água, nós temos aquele famoso ácido carbônico, nós temos um tampão. Professor, solução tampão? Sim, a solução tampão, o CO2 com a água forma o ácido carbônico, que é um sistema tamponante com bicarbonato. Então, o que acontece? Para que serve o tampão do sangue, essa reação no nosso sangue? Para evitar mudanças bruscas de pH. Mesmo você ingerindo uma substância, um ácido forte, por exemplo, uma base forte, mas, claro, pequenas quantidades. Então, o que pode ser cobrado de equilíbrio de tampão lá no Enem? A questão do sangue, a questão do deslocamento. Por exemplo, se eu tenho CO2 mais água formando H+, que é a nossa acidez, ok? E bicarbonato. Professor, eu saí aqui do nível do mar, eu estou aqui em Santos, fui lá para La Paz. Opa, cuidado. Quando chegar lá, ar rarefeito, menor quantidade de oxigênio, cuidado na biologia, envolvendo a parte de deslocamento, hemoglobina com oxigênio, beleza? Eu ganhei ou perdi CO2, então vamos para a parte mais importante em relação à química, ok? Veja, se você adicionar CO2, ao adicionar CO2, adicionei o equilíbrio no sentido oposto. Então, se você adiciona CO2, está no reagente, o equilíbrio vem no sentido oposto, estou aumentando H+. Se eu aumentar a acidez, o que acontece com o pH? Diminui. Lembra aquela regra? 7 é neutro. Abaixo de 7 o pH é ácido, acima de 7 é básico. E isso a 25 graus Celsius. Então, toda vez que aumenta a concentração de CO2, o equilíbrio vem no sentido oposto. Aumentando a concentração de H+, diminuindo o pH. Aí o indivíduo pode chegar no estado de acidose. Muito cuidado. Agora, se o indivíduo perde CO2, você sai correndo, fica ofegante, muito cansado, está perdendo CO2. Olha o que está ocorrendo. Ao perder CO2, você está retirando. Se retira, o deslocamento vem para o mesmo lado para repor ele. Se o deslocamento vai da direita para a esquerda, vai diminuir a quantidade de H+. Se diminuir H+, diminui a acidez. Ao diminuir a acidez, o pH está aumentando, podendo chegar ao estado de alcalose. Então, muito cuidado com o deslocamento do equilíbrio, principalmente no tampão do sangue. Ok? Em relação ao equilíbrio químico, falamos aqui do deslocamento, que é um dos principais itens de equilíbrio químico.
Agora, vamos falar um pouquinho do equilíbrio iônico. Professor, o equilíbrio não é só deslocamento, não é só constante, Kc, Kp, não. O equilíbrio químico, gente, é um dos conteúdos que tem mais subtemas em relação à fisicoquímica. Nós temos Kc, Kp, nós temos deslocamento de equilíbrio, equilíbrio iônico de ácido, de base, equilíbrio iônico da água, aquela parte de pH e tudo mais. Ah, professor, só isso? Opa, ainda temos hidrossalina, KPS, que é a solubilidade, temos também o tampão. Então, aqui eu estou trazendo os principais para vocês. Em relação a ácidos, qual a dica aqui da nossa aula? Simples. Em relação a ácido, o que o Enem pode estar cobrando para vocês, e já cobrou uma vez, vir uma tabela com vários ácidos, pode vir bases, cuidado com a constante de ionização. Fique atento, por exemplo, Ka é a constante de acidez. Então, a regrazinha é muito simples. Quanto maior a constante Ka, maior a acidez. Agora, se a acidez aumenta, o pH diminui. Então, pode vir lá uma tabela relacionando vários ácidos, aí você fica esperto. Por exemplo, quanto maior a constante, menor vai ser o pH. Então, se eu perguntar para vocês, qual ácido tem a maior força? Se você tem um ácido que é 10 elevado a menos 4, a sua constante, esse valor é muito maior que 10 a menos 8. Então, esse ácido vai ter uma maior constante, ou seja, maior acidez. Com isso, vai ter a solução menor pH. Cuidado ao você relacionar constante com acidez, com pH. Ok? Já em relação à nossa querida água, então eu vou lembrar alguns conceitos que são importantíssimos. Veja, a autoionização da água é um processo endotérmico. Então, o que significa isso? Se eu aumentar a temperatura, aumenta a constante de equilíbrio. Você tem que lembrar que aquela constantezinha de equilíbrio da água, que é o kW, por conta da escrita da água em inglês, ela é 10 a menos 14. Aí vamos para aquela partezinha um pouquinho mais chata, que é a parte do logaritmo, base 10. Se eu tirar o logaritmo, menos log de 10 a menos 14, você vai encontrar o valor de 14. Por isso que a escala de pH vai de 0 a 14. Qual o meu termo? 7. Então, acima de 7 é básico, abaixo de 7 é o quê? É ácido. Então, pode vir uma tabela com pH. Então, a autoionização da água, água com água, forma um H3 ou mais, que é o famoso íon hidrônio. Nós conhecemos apenas como H+, que é uma forma simplificada, e o OH-. A constante para a água é a multiplicação das concentrações desses dois íons, ok? Então, em relação ao nosso famoso pH e pOH, você pega ali uma garrafa de água mineral, vem lá o pH dessa água mineral, tem água mineral aí que o pH é 4,3. Muito cuidado aí com algumas águas minerais. Por exemplo, professor, o que significa pH? Gente, pH é o potencial hidrogeniônico. Chego lá no Enem, vem lá a pergunta, qual o potencial hidrogeniônico? Ó, hidrogênio é pH. Potencial, esse P, o matemático Sorense desenvolveu essa função potencial, P significa o menos log, você já convertendo. Então, ó, aqui, ó, P menos log, hidrogênio iônico do H+, então menos log do H+. Agora, ó, se eu for brincar aqui de dedução, chegamos à seguinte conclusão, que o H+ é igual a 10 a menos pH. Então, tem questão que vem assim, o pH é 4. Opa, peraí, para pH ser 4, H+ tem que ser 10 a menos 4, porque menos log de 10 a menos 4 vai ser igual a 4. Então, muito cuidado com a fórmula do pH e do pOH. Por quê? Você não pode esquecer que a soma dos dois é igual a 14. Daqui a pouco vamos fazer uma questãozinha do Enem, que ele fala assim, a concentração de íons hidroxila. Gente, íons hidroxila, que é o OH, íons hidroxiliônico, cuidado. Se eu tenho um OH, eu acho o pOH, porque o pOH é menos log do OH-, ok? Então, se eu tenho um OH-, acho pOH. Se eu tenho um pOH, eu acho pH. E ao contrário, se eu tenho um pH, eu posso encontrar H+. Se eu tenho um valor de H+, eu encontro pH. Com isso, eu posso fazer todas as afirmações. Normalmente, vem um valorzinho de pH ou vem um íon H+, ou OH-, ok? Então, muito cuidado, revejam todas as anotações que vocês fizeram aí durante o ano. Então, para comentarmos aqui o último tema da aula de hoje, vamos falar um pouquinho de hidrossalina. Praticamente todas as provas do Enem vem uma questãozinha de hidrossalina. Como é que é abordada uma questão de hidrossalina? Nós podemos calcular o pH, questão chata, complicada, o Enem nunca cobrou. O Enem já deixou bem claro.
Ele quer apenas que você analise o meio. Então, pode ser uma questão que fala sobre o pH do solo, falar que um solo é ácido, um solo é básico, aquele solo pode ser neutralizado, você pode diminuir ou aumentar o pH para determinada cultura, pode ser o pH de uma água, um tratamento de água, pode ser um rejeito industrial, uma indústria vai lançar no rio um determinado rejeito, você tem que ajustar esse pH, então muito cuidado com isso. Então o que tem vindo na sua cabeça aí, galera? Seguinte, quando eu adicionar um sal em água, eu tenho que analisar se esse sal vai gerar um meio ácido, básico ou neutro, ok? Ah, professor, então, quando eu estou com azia, eu vou comprar um Sorrisal, lá tem aquele bicarbonato de sódio, né? Sim, tem um bicarbonato de sódio. E aí? Se eu pegar o bicarbonato de sódio, adicionar ele em água pura, dissolver e medir o pH, será que vai dar um meio ácido ou vai dar um meio básico? Então, muito cuidado. Vamos lembrar que o sal normal, ele tem um íon positivo e um íon negativo. Se eu tenho um ácido e base, eu vou formar sal e água. Então, toda vez que você tem um sal, você pode ter noção de qual ácido ou base ele é oriundo. Então, algumas dicas para vocês. Veja, para analisar o ácido e a base que esse sal foi formado. Então, não esqueça essa dica. Gente, seguinte, o meio que eu coloquei aqui, ó, meio forte. Quais são os íons que geram o meio ácido? Por exemplo, NaCl. Gente, o cloro, ele vem de um ácido forte. Só existe 3 ácidos sem oxigênio que são fortes. HCl, HBr e HE. Ou seja, qualquer sal que tem cloro, que tem bromo, eu só tenho uma certeza, ele veio de um ácido forte. Então, se eu adicionar um sal com cloro em água, a única coisa que eu tenho que pensar, esse meio não vai ser básico, porque o cloro vem de um ácido forte. Então, quais são os principais íons que vêm de um ácido forte? Cloreto, brometo, sulfato, nitrato. Muito cuidado. Se você aprender esses 4, já é um bom caminho para você desenvolver qualquer questão. Mas só revisar aqueles ácidos fortes e ácido fraco. Tem que estar lembrando, tudo bem, gente? Então, repetindo. Quais são os principais íons derivados oriundos de um ácido forte? Cloro, bromo, sulfato, nitrato. Já da base forte, você tem família 1A, família 2A. Tirando aí o berílio e o magnésio. Então, principalmente esses 3, sódio, potássio, cálcio. Cálcio, calagem, muito cuidado com a questão da correção do pH de um solo da água. Sódio, soda cáustica, lembra daquela base forte, potássio. Então, vamos lá, repetindo. Quais são os principais íons oriundos de uma base forte? Família 1A e 2A. Principais eles, sódio, potássio e cálcio. Eu coloquei aqui para vocês uma observação importantíssima. Por exemplo, quais são os principais íons oriundos de um ácido fraco? Carbonato, bicarbonato. Então, por exemplo, bicarbonato de sódio. O bicarbonato vem de um ácido fraco, já o sódio vem de uma base forte. Então, base forte e ácido fraco, o meu vai ser básico. Tudo bem? Já a base fraca, os principais, magnésio, alumínio, amônio. Tudo bem? Então, para fechar aqui, vamos desenvolver uma questãozinha que foi abordada no Enem. Fechando aí tudo que foi abordado aqui. Veja, o Enem cobrou a seguinte questão. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor, ou seja, no rio, tenham um pH entre 5 e 9. Veja. O rejeito que vai ser lançado no rio pela indústria não pode ter um pH menor que 5 nem maior que 9, tudo bem? Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila. Veja, hidroxila, OH-, olha a concentração de OH-, 10 a menos 10, ok? Então, gente, se a concentração de OH- é 10 a menos 10, se eu tirar o POH, já que é OH-, ó, menos log de 10 a menos 10, POH é 10. Se o POH é 10, o pH é 4, que a soma dos dois é 14. O pH 4 eu tenho um meio ácido. Então, uma concentração de íons hidroxila de 10 a menos 10 gera um meio ácido. Então, você já, peraí, o meio é ácido. Então, vamos para aqui, ó, continuando. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias. Vem o ácido acético, sulfato de sódio, metanol, carbonato de potássio e cloreto de amônio. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Ele quer ajustar o pH, gente. Se a hidroxila é 10 a menos 10,
chegamos à conclusão, pelo desenvolvimento logarítmico, que o pH é 4. Então, o meu é ácido. Gente, ó, pH 4. Se eu quero ajustar, o pH tem que ser entre 5 e 9. Eu tenho que aumentar o pH. Então, eu tenho que adicionar uma substância básica para aumentar esse pH. De cara, você já elimina a letra A, o ácido acético. Eu quero adicionar substância básica para ajustar o pH daquele rejeito para jogar no rio, tudo bem? Então, muito cuidado. A letra B, vem trazendo aí sulfato de sódio. Gente, ó, o sulfato é oriundo de um ácido forte. Então, se você tem sulfato, se você tem cloreto, não pode gerar o meio básico, porque ele vem de ácido forte, tudo bem? Aí você já dispensa a letra B, dispensa a letra E. A letra A é ácido acético, lembra do vinagre, está fora. Professor, então eu vou ficar entre a letra C e D. Gente, a letra C é o metanol, é um álcool, então está ali na neutralidade, ok? A acidez do metanol, do álcool, é menor que da água, para ter a noção. A letra D, eu tenho carbonato de potássio, a famosa potassa. Veja, o potássio vem de uma base forte, já o carbonato vem de um ácido fraco. Ora, gente, se eu tenho um sal, que um íon vem de uma base forte e o outro vem de um ácido fraco, ao adicionar ele em água, vai gerar um meio básico. Se vai gerar um meio básico, eu vou ajustar o pH. O pH que antes era 4, vai aumentar. Vai ficar entre 5 e 9, com isso eu posso lançar esse rejeito no rio, tudo bem? Então, com isso, nós temos a letra D. Ok, pessoal? E aí, pessoal, quanta informação de química para você, calma que vai ter mais. Vamos para o intervalo, já na volta tem Química, Biologia e Redação para você. Vá bem no Enem, Sistema SEV, TV Cidade Verde. Vá bem no Enem.